Fala, meu querido aluno e querida aluna do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Estou aqui para fazer um breve síntese, um breve comentário de algumas questões que foram passadas para vocês durante esse período de isolamento social e também de conteúdos já vistos por nós em sala de aula. Espero que dessa forma esteja ajudando vocês. Acompanhe comigo aí os próximos passos. Primeiro grau da turma do primeiro ano do ensino médio da tarde, aonde toda função do primeiro grau a gente sabe que existe uma forma geral, y igual a f de x igual a x mais b, onde esse a e esse b são coeficientes, ou seja, pode assumir qualquer valor real, sendo que a tem que ser diferente de zero, certo? Aonde observa que esse f de x, ele está dizendo também que é a mesma coisa de y, ok? Isso vai servir para pontos cartesianos, plano cartesiano, ok? Primeiro exemplo, ele te dá duas funções, a função f de x e a função g de x, e ele te pede duas situações, onde corta o eixo das abscissas, toda vida que ele pede, para você dizer aonde cada funçãozinha, cada reta, corta o eixo das abscissas, ele está pedindo para você identificar o par ordenado, certo? As coordenadas x e y. Professora, como é que eu vou saber que a função f de x ou g de x vai cortar a abscissa? Vamos lá, analisando aqui. Observa que f de x, para você saber onde corta o eixo das abscissas, cada funçãozinha, é só você considerar o seu f de x igual a zero. Quando você considera que isso aqui tudo seja zero, você está considerando que y é zero. Então, consequentemente, a gente tem a função f de x igual a 3x mais 6, e a gente vai considerar que esse f de x seja zero. Toda vida que ele quer saber aonde corta o eixo das abscissas, você vai considerar que f de x é zero, ok? Feito isso, a gente sabe que o par ordenado x e y já sabe que y é zero. Professora, para encontrar x é só você resolver a equaçãozinha do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. A gente encontra que x é menos 2. Logo, a função f de x vai cortar o eixo da abscissa no ponto menos 2 e 0. A mesma coisa você faz para a função g de x. Você vai considerar que g de x seja zero. Com isso, você considera que o y seja zero. Para encontrar o x, o que é que eu faço? Vai pegar a funçãozinha e vai igualar g de x igual a zero. Letra para um lado, número para o outro, você encontra que x é 6. Então, o par ordenado que corta o eixo, que corta a abscissa na função g de x, é o par ordenado 6 e 0. O segundo ponto, ele quer saber aonde as funções se intersectam, ou seja, essas funções são retas, aonde elas vão se intersectar em um mesmo plano. Como é que eu verifico em qual ponto, ou seja, qual par ordenado, essas duas funções elas vão se encontrar, vão se intersectar? Esse segundo momento aqui, para você verificar isso, é só você igualar as duas funções, você pegar a função f de x e g de x e igualar, ou seja, 3x mais 6 igualar a 5x menos 30. Você resolve como uma equação do primeiro grau, normalmente. 3x menos 5x, menos 30, menos 6. Menos 2x é igual a menos 36, você encontra que x é igual a 18. Observa que é um par ordenado, a gente já encontrou a ordenada x, que é 18. Falta a gente encontrar o y. Professora, como é que a gente vai encontrar o y? Aqui vai depender do que você quiser. Utilizando a função g de x ou a função f de x, a gente descobriu que x é 18. Substituindo em qualquer uma das duas, você vai escolher qual das duas você vai substituir. No caso, eu vou substituir na f de x, igual a 3x mais 6. Mas se você quiser substituir na g de x, também vai encontrar o mesmo resultado, certo? Eu encontrei que x é 18, logo f de 18 é igual a 3 vezes 18 mais 6. Logo, f de 18 é igual a 18 vezes 3 é 54, mais 6 vai dar 60, ok? Observa que f de 18, lá na funçãozinha que a gente definiu, esse f de x é a mesma coisa de y. A gente encontrou que y é 60. Logo, o ponto onde essas duas funções vão se intersectar é no ponto 18 e 60. Aqui é o ponto de interseção entre f de x e g de x. Ok, pessoal?
Bora lá, pessoal. Turma do segundo ano do médio, turma da tarde. A gente viu o conteúdo de matriz, certo? Onde basicamente os exercícios que eu passei aí do livro fala sobre as operações de matriz, certo? Como soma, subtrai e multiplica essas matrizes. Aqui eu te dei duas matrizes, matriz A e matriz B, certo? Onde a gente viu como é que se classifica as ordens dessas matrizes, sempre levando em consideração o número de linhas e colunas. Aqui tem 3 linhas, 2 colunas. Essa matriz aqui também tem 3 linhas e 2 colunas. Para somar e subtrair matrizes, você tem que observar a ordem dessa matriz, ok? Você só pode somar e subtrair essas matrizes se elas forem de mesma ordem, ok? Nesse caso, tanto a matriz A como a matriz B, elas têm a mesma ordem. Então, eu posso somar e subtrair, certo? Tenho aqui 2 exemplos, ok? O terceiro exemplo é sobre multiplicação. A gente vai já ver qual a regra da multiplicação de matriz, ok? Para somar e subtrair matrizes, não tem muito segredo. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento e assim sucessivamente, ok? Então, analisando aí, vai ficar 2 mais 3, 5. Menos 1 mais 2, 1. 1 mais 1, 2. Agora você vai para a segunda coluna. 0 mais menos 1, menos 1. 0 mais 0, aliás, 3 mais 0, 3. E 4 mais 5, 9. E essa será a sua nova matriz, certo? Observa aí que somar e subtrair matrizes é sempre dessa forma. Cuidado que você só pode somar e subtrair se elas forem de mesma ordem, ordens iguais. A menos B, que você tem que levar em consideração aqui na subtração de matriz, é sempre o sinal da operação, certo? Que às vezes acontece do aluno esquecer de fazer o jogo de sinais. Mesma coisa. Primeira coluna com primeira coluna, segunda coluna com segunda coluna. 2 menos 3, menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, menos 1, 0. Segunda coluna, 0 menos menos 1, fica 1 positivo, caso do jogo de sinais, ok? 3 menos 0, 3. 4 menos 5, menos 1, ok? Tranquilo? Professora, como é que eu multiplico matriz? É a mesma coisa? Não. Para multiplicar matrizes, você sempre tem que levar em consideração o número de colunas da primeira matriz com o número de linhas da segunda matriz, sempre nessa ordem. Coluna versus linha, eles têm que ser iguais. Se o número forem diferentes, eu não posso multiplicar essas matrizes, ok? É o caso desse exemplo. Qual a ordem dessa matriz? Tem 3 linhas e 2 colunas, de ordem 3 por 2. A segunda coluna tem quantas linhas? 3. E quantas colunas? 2. É de ordem também 3 por 2. Observa que o número da coluna aqui da primeira é 2 e o número da linha da segunda matriz é 3. São diferentes. Quando isso acontece, eu não posso multiplicar as matrizes, ok? Ela não existe uma multiplicação para ela. Só pode existir, você só pode multiplicar se o número da coluna for igual ao número da linha, sempre nessa ordem, ok? Fiz aqui um exemplo, onde a ordem dessa matriz aqui é 2 por 2, a ordem dessa é 2 linhas e 1 coluna. Observa que coluna 2, linha 2, são iguais, então significa que eu posso multiplicar. Só o que significa esses dois números aqui que sobraram, 2 e 1, vai ser a nova ordem da sua matriz. Quando você multiplica, ela vai te dar uma nova matriz. Qual vai ser a nova matriz? Vai possuir 2 linhas, a 11 e a 21, ok? E vai possuir uma coluna, ou seja, ele vai ter esse formato. Professora, como é que eu vou multiplicar as matrizes? Para multiplicar a matriz, sempre linha por coluna, linha por coluna. Então, aqui o primeiro elemento, que é o elemento A11, você vai pegar a primeira linha e multiplicar com a primeira coluna. Vai ficar 2 vezes 3, somado com 0 vezes 2, que no caso aqui vai ser 2 vezes 3 dá 6.
E 6, 2 vezes 0, 0, 6 mais 0, 6. O último elemento, que é o elemento A21, você vai pegar a linha e multiplicar com essa coluna. Vai ficar 1 vezes 3 somado com 1 vezes 2. 1 vezes 3 dá 3, somado com 1 vezes 2, 2, que vai dar 5. Logo, a multiplicação das suas novas matrizes vai resultar em uma matriz 6, com elementos 6 e 5. Ok, pessoal? E é assim que a gente resolve operações de matrizes, ok? Para finalizar, a gente vai ver aqui a turma do terceiro ano do ensino médio do turno da tarde, onde o último conteúdo visto foi a parte de circunferência. Peguei aqui uma questão da página 50, questão 67, onde ele te dá essa figura de setor circular, onde ele está dizendo que P e Q são pontos médios, onde P é ponto médio de OS e o Q é ponto médio de OR, ponto médio, quer dizer que divide o segmento ao meio, certo? Na questão, ele diz aí que o raio é igual a 6, certo? O raio do setor circular, ou seja, OR e OS é igual a 6. Quando ele diz aí que P e Q são pontos médios, certo? Ou seja, divide o segmento ao meio, eu já posso associar que aqui equivale a 3, aqui também a 3, aqui também a 3 e aqui também a 3, certo? Observe que são raios, ok? Se isso aqui é 6, metade dele é 3, ok? Então, nesse caso aí, primeiro ponto citado na questão, a gente já conclui que esse lado são iguais, certo? Se o raio todo é 6, metade dele, 3. A questão quer saber o perímetro da região sombreada, ok? Ou seja, ele quer saber o perímetro dessa regiãozinha aqui, ó. Observa que perímetro é a soma de todos os lados. Você vai pegar esse lado, somar com esse, somar com esse, somar com esse. Observa que esses dois lados aqui, que a gente não sabe ainda, eles são arcos, ok? Relacionado ao ângulo. Toda vida que a gente quer encontrar o arco situado relacionado a um ângulo, a gente sempre utiliza a fórmula, onde eu vou chamar L do comprimento desse arco, igual ao ângulo que ele está correspondendo, certo? Vezes o raio, ok? A gente sempre vai utilizar essa formulazinha aqui, certo? Para você descobrir o comprimento de qualquer raio aí, sempre o ângulo que está fazendo correspondência com ele, vezes o raio, ok? Então, observa que eles querem saber o perímetro da região sombreada. A gente já sabe esses dois numerozinhos, 3 e 3. Falta a gente descobrir quem é esse lado e quanto equivale também esse ladozinho aí, que no caso são comprimentos de arcos, ok? Então, analisando, a gente vai primeiro descobrir quanto equivale esse arco aqui. Para descobrir o comprimento do arco, certo? A gente vai utilizar essa fórmula. L é igual ao ângulo que corresponde a esse arco vezes o raio, ok? Se a gente observar aqui no gabarito das questões, observa que todos eles estão dando em forma de radianos. Então, a gente vai considerar aqui esses 60 graus em radianos. A gente sabe que 60 graus em radianos equivale a π sobre 3, certo? Então, a gente vai considerar que o ângulo seja π sobre 3, que é igual a 60. Então, descobrindo esse arco aqui maior, certo? Que eu vou chamar de Rzão, o comprimento do arco, eu não sei quem equivale a que ângulo? Ao ângulo de 60, que eu vou chamar de π sobre 3, porque analisando os itens, estão todos em radianos. Vezes o raio. Observa que o raio relacionado a esse arco maior equivale a quanto? Ele aqui todo vai equivaler a 6. Analisando aí, a gente encontra que o arco desse comprimento aqui maior equivale a 2π, beleza? Então, a gente já encontrou que esse ladozinho aqui equivale a 2π. Para a gente somar aqui todos os lados dessa região sombreada, falta a gente descobrir quem é esse arcozinho aqui, ó. Observa que o ângulo correspondente a ele é o mesmo, de 60, certo? O que vai mudar é o raio. O raio desse aqui é 6 e o raio desse vai ser 3. Então, observa, ó, que L é igual a θ vezes o raiozinho. O comprimento do arco menor, que eu vou descobrir, é igual ao ângulo que corresponde a ele, que é o mesmo, π sobre 3, vezes o raiozinho. O raio não é mais 6, é 3. Analisando aí, a gente encontra que o comprimento do arco menor vai ser π. Como ele quer saber o perímetro, certo?
da região sombreada, vai ficar 3 mais 3, mais o π que a gente descobriu, mais o 2π. Logo, o perímetro vai ser 6 mais 3π. Analisando aqui, o gabarito da questão vai ser item C. Ok, pessoal? Então, o gabarito da questão